Eu acho que o cinema, quando faz uma história para criança, o que está faltando é o adulto não pensar que o público infantil é meio imbecil. Eu acho que o adulto, quando faz cinema para criança, fica fazendo meio tati-bitate, fica fazendo graça de adulto. Quando não é isso, a criança é muito séria. A criança é muito mais séria que o adulto. Ela presta atenção em tudo. E essas graças que o adulto pensa que são graças infantis, são graças infantiloides. São deformações do espírito infantil do adulto. Eu acredito que o cinema é a porta de entrada para as nossas histórias e para a nossa cultura. A gente precisa poder contar para as crianças histórias brasileiras que falam de quem a gente é, que falam de uma nação para uma nação. É nos conteúdos brasileiros que as crianças encontram as nossas histórias, as nossas cores, as nossas texturas, as nossas etnias. Tudo isso faz parte desse ecossistema que é o audiovisual brasileiro. Fomentar essa relação entre as crianças e o cinema brasileiro é essencial para o nosso público hoje e para o nosso público do futuro. Se a gente entende que o cinema é uma forma de expressão poderosa para a gente entender quem a gente é e para a construção do nosso imaginário, como que a gente vai deixar de fazer filme infantil? Nós vamos deixar na mão de estrangeiros a construção do imaginário das crianças brasileiras, dos brasileiros? E sabemos fazer cinema para criança. O cinema brasileiro sabe fazer histórias para criança muito bem. E nada melhor do que, desde criança, a gente está acostumado a ouvir, a ver e ouvir um filme realmente falado em português, não dublado em português. A gente precisa contar histórias que tenham a ver com a nossa cultura. Falar de Amazônia, falar do Pantanal, falar dos nossos mitos, das nossas lendas, criar nossos personagens, contar tudo da nossa maneira. Senão vai vir sempre a visão de mundo dos outros para cima da gente. As nossas crianças merecem se ver nas telas. E quando a gente faz um cinema para a infância, a gente não está falando só com a criança. A gente está falando com a família, a gente está falando com a sociedade onde essa criança vive. E é uma reflexão que a gente não pode deixar de fazer. É o nosso futuro, é a nossa história. E ela tem que estar nas telas. E quando não existe oferta de conteúdo infantil e nacional nas telinhas e telonas, elas vão continuar consumindo o conteúdo que houver. Já reparou como as produções infantis nacionais ganham rapidamente destaque nas TVs e plataformas? Isso só reforça a carência que existe. Eu gostaria de comentar também que é um mercado muito difícil. O produtor infantil, ele encontra várias dificuldades no sentido de comercialização, de espaço. Por exemplo, a TV aberta já não tem espaço mais para programação infantil devido às limitações com a publicidade, que é uma coisa que, aliás, nós estamos totalmente de acordo, porque a gente também não quer ver as crianças bombardeadas pela publicidade. No streaming também acaba sendo um pouco difícil para a gente monetizar e tudo, porque tem diversas restrições, ou seja, é um conteúdo que precisa ser olhado de uma forma diferente.
O cinema é um lugar lúdico, mágico, é um lugar de cultura, de entretenimento, mas também é um lugar de pensar novos mundos, novas possibilidades. Então, o cinema é um lugar de transformação. Logo, lugar de criança é no cinema, sim. O povo brasileiro precisa conhecer e se conectar com o nosso cinema. Pensar a formação de plateia como um eixo estruturante é fundamental para o fortalecimento do nosso mercado. Então, por isso, eu quero convidar você para fazer parte da nossa campanha, que é: o cinema brasileiro precisa das nossas crianças. E as nossas crianças precisam do cinema brasileiro. Não esquece disso.